Meu nome é Andréa Schaefer e estamos de volta aqui no nosso, no meu, no seu, no vosso canal Aula D, com mais uma aula de Sociologia. E essa aula hoje, já preparando para o Enem, já preparando para os vestibulares das federais, vai falar de um conceito bem importante para os três teóricos clássicos, né? Tem até uma piada, os três porquinhos, Marx, Weber e Durkheim. Qual era a visão de como a sociedade se organizaria, lembrando sempre que esses três apresentam esta visão de sociedade deles a partir do evento da primeira Revolução Industrial e do surgimento do capitalismo. Então, essas visões sociais que apresento para vocês é em cima dessa nova sociedade que se avizinha, né? Movida pelo dinheiro e pelo lucro, pela industrialização, pelo desenvolvimento tecnológico, uma novidade na época. Para o Marx, a sociedade vai ser sempre heterogênea, formada pelos mais diversos grupos, tipos de pensamento, ideologias, né, ações, sempre vai ser heterogênea. Nós nunca teremos uma sociedade linear, né, enfim, dentro de um processo de liberdade, né? Então, com exceção dos regimes, não sendo os regimes de exceção, nós sempre vamos ter uma sociedade heterogênea, segundo Marx. E, segundo ele, também será sempre dividida por classes. Teremos sempre, na visão dele, dentro do capitalismo, duas classes que serão sempre antagônicas. Portanto, seria uma sociedade em permanente convulsão, em permanente confronto, né? O patrão e o empregado, ou como ele nos deixa, como designa, o proletário, né, e o operário. O operário, aliás, o proletário e o patrão, o burguês. Esse proletário é o operário, que na visão do Marx vai ser quem vai formar, que vai fazer crescer, né, o lucro, o dinheiro, que é o produtor, né, da força de trabalho, do lucro e do dinheiro, que será arrecadado por quem? Pelo burguês, pelo patrão. Então, essas duas classes serão sempre antagônicas, por quê? Porque elas vão brigar por um direito básico. Se eu trabalhei, recebo X, toda essa minha produção vale esse X? Não, toda essa produção vale muito mais X's, que serão todas entregues ao dono da produção. Então, são duas classes antagônicas. Os operários vão ganhar sempre suficientemente para sobreviver e o patrão vai ganhar todo o lucro. Então, a sociedade para o Marx é heterogênea e dividida em duas classes que não têm como se darem bem por causa desse processo do desenvolvimento predatório e do lucro acima de qualquer outra possibilidade. Para o Weber não tem uma teoria geral sobre a sociedade, como a sociedade, né, é quase uma previsão, na verdade, deles, né, como essa sociedade se desenvolveria dentro do capitalismo. Então, ele preocupa-se mais, né, ele se atém mais ao que ele chama de ação social, que é a maneira como tu te apresenta para a sociedade conforme te pedem uma reação, né? Ações sociais são as nossas ideias e as nossas representações, a nossa subjetivação, a maneira como eu me apresento para a sociedade. Então, ele vai dar uma dividida. Então, ele fala em ação tradicional, por exemplo. A ação tradicional é aquilo que está naturalizado, né? Já está dizendo no nome, a tradição é cultural, está legitimado. Por exemplo, numa relação familiar, os pais ditam as regras. Normalmente, né, numa família dentro das tradições, levando-se em consideração em que época, Weber, Marx e Durkheim vão dar este conceito, os pais têm o plano geral de ação da família e aos filhos resta, né, se submeter, obedecer, enfim, se adequar. Não havia naquela época, e nas grandes famílias tradicionais ainda existe, um diálogo, um coletivo, como é que serão as regras. Normal é isso. No trabalho é a mesma coisa, na escola, professor-aluno, professor vai lá, né? Isso estamos falando em tradição, família tradicional, a escola tradicional. Sei muito bem que hoje nós já temos outras estéticas, né, de como lidar dentro de uma família, de uma escola. O que a gente está vendo aqui são conceitos, né, surgidos no início do capitalismo e que esses conceitos vão te ajudar em muito na tua prova, porque eu acredito que eles virão pontuais.
Então, essa ação tradicional é essa coisa que está institucionalizada. Filho obedece pai, filho obedece aluno, por exemplo. E ele falava também na ação carismática. O que é o carisma? Então, é quando há o controle da sociedade através da admiração, através da fascinação. Quando tu elege alguém acreditando que aquela pessoa pode transformar a tua vida sem a tua participação, assim do nada. Quando aquela pessoa promete esperança, trabalho, né? Venham comigo, que comigo tudo vai dar certo. E tu te envolve porque tu é da classe trabalhadora, porque tu está cansado, porque tu está usurpado, porque tu está enjoado, tu acredita. E essa pessoa vai ter sempre um discurso, né, sem o uso da violência sempre, com muitas promessas de proteção, de mudanças. E o que a gente faz? A gente acredita ou a gente vai lá e dá uma lida para ver se pode ser? Por isso é que a gente tem que conhecer a sociedade, para saber quando aquele cara te promete alguma coisa, se é possível ou não. Isso em todos os lugares, né? Pode ser o diretor da tua escola, pode ser o presidente do teu país, pode ser um dos teus candidatos, pode ser ali no bairro da tua rua. E ele fala também na ação racional. A ação racional seria, então, uma descrição do Weber do que viria a ser uma burocracia capitalista, né? Que é uma submissão total, normas, diretrizes e regras, tanto do Estado, quanto da empresa, quanto da escola, de todas as situações sociais onde tu estás. Para o Durkheim, ele lida então com fatos sociais. O que são fatos sociais? É um conjunto de regras a qual o indivíduo está submetido e é coagido a cumpri-los e a seguir desde o nascimento. Para o Durkheim tem regras que não mudam. Do nascimento, coisas que vieram antes de ti, que são exteriores a ti e que tu tem que obedecer. Não tem como fugir disso aí? A sociedade vai sempre controlar essas ações individuais. Não podemos andar nus pela rua. Fim de papo. Não dá para atravessar o sinal vermelho. Fim de papo. Tu participou disso? Tu teria outra ideia diferente? Não interessa. Para o Durkheim, essa sociedade capitalista, ela vai precisar que essas regras sejam controladas. E autonomia neste contexto social será sempre se não ferir as regras estabelecidas. Caso tu venha ferir essas regras estabelecidas, tu serás punido socialmente. Então, para o Marx, sociedades totalmente heterogêneas, divididas em duas classes, que serão sempre antagônicas, em função do processo capitalista. Para o Weber, nós temos que saber quais são as ações sociais que estão dominando naquele momento, e essa sociedade capitalista será sempre pontuada pelas ações, sejam elas carismáticas, sejam elas tradicionais ou racionais. E para o Durkheim, os fatos sociais, ou seja, é ponto. A sociedade que tu nasceu hoje já foi organizada antes e diz respeito a coisas que tu não participou. E é fato, essa sociedade agora capitalista vai ter uma série de regras que vão ser determinantes e caso a tua autonomia fira uma delas, tu será punido socialmente. Gostou da aula? Então vem junto e vai lá e te inscreve. E não esquece, tem um curso de redação e sociologia para que o teu Enem, a tua redação do Enem seja nota máxima. Até a próxima!